Olá, o nosso momento hoje é sobre gramática, tá? E vamos falar de um assunto muito importante mesmo de gramática, que geralmente a gente tenta compreender na escola ou até mesmo em cursinhos, mas de maneira talvez um pouco equivocada. Isso porque às vezes os professores, querendo facilitar, acabam procurando conceitos que muitas vezes não condizem com o que realmente é. Então, para compreender alguns aspectos de gramática, gente, é preciso compreender no todo e de verdade, tá? Vamos ver se a gente compreende esses conceitos hoje aqui muito importante. Então, gramática básica, né? O assunto é coordenação versus subordinação. Então, nós vamos ver de fato qual que é a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada, tá? Então, para iniciar, vamos ver aqui os exemplos. Tá, a gente tem aqui o exemplo, gente, ó. Professor viajou, tá? Então aqui nós temos um período simples, destaquei o verbo, porque temos apenas uma oração, tá? Então a gente chama às vezes de oração absoluta, esse período simples. Então o que acontece, olha? Neste período simples, nós temos, ele é completo, já tem o sujeito e tem o predicado, normal. Agora veja, o professor viajou, mas já retornou. Nós temos agora duas orações, tá? O professor viajou, mas já retornou. Então nós temos duas orações, então nós temos um período composto. Neste caso, composto por coordenação, vamos ver por quê. Então por que ele é composto por coordenação? Exatamente porque esta oração aqui, olha, como nós já vimos aqui, ela é uma oração completa. Ela não precisa mais de complemento sintático, tá? Então ela já está completa aqui. Por isso que nós temos orações coordenadas, porque elas já são completas sintaticamente falando, tá? Então, orações coordenadas são orações que não desempenham função sintática, gente. Então, o conceito de oração coordenada para a nomenclatura gramatical brasileira é este. Não é uma dependência ou independência semântica, como você queira dizer. Porque às vezes você fala assim, se não completar o sentido da outra, é uma oração coordenada, se completar é subordinada. Não é bem assim, gente. Nós vamos ver que é possível, num período composto por subordinação, uma oração ser completa semanticamente. Então, o conceito mais adequado de oração coordenada oração coordenada é o termo, obviamente, que gira em torno de um verbo, mas que não exerce função sintática da outra, tá? Continuemos. O professor viajou, período simples, a gente chama isso de oração absoluta, como eu já falei. Então, o período composto aqui. Esta primeira oração coordenada, nós vamos chamar de oração coordenada assindética e a segunda oração, oração coordenada sindética. Simples, gente. Por que esse nome é básico? Porque o termo síndeto, né, um termo, elemento grego, quer dizer ligação, quer dizer conectar, quer dizer ligar. Então, o síndeto para nós é o conector. Quando há conexão, quando há ligação, é sindética, ou seja, há o síndeto. Este mais aqui é o síndeto. Quando não há, é o assíndeto. E aí você vai lembrar, obviamente, daqueles recursos estilísticos nas funções, nas figuras de linguagem. O polissíndeto, né, a repetição de conjunções de síndetos, de ligação, e o assíndeto, que é a ausência de conectores. Então aqui, olha, sindética tem conjunção, assindética não tem conjunção, simples assim. Então vamos ver aqui alguns exemplos de orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Ó. Vou colocando as conjunções. Vejam que as conjunções estão na oração coordenada sindética. Agora, um detalhe, gente, não é obrigado, geralmente ela encabeça a oração, mas não é assim uma regra de encabeçar, ela está aqui. Então, neste exemplo, né, sobretudo nas orações, a depender da conjunção, aliás, essa conjunção pode estar no início da sindética ou no meio ou no fim. Tá? Esse pois aqui, por exemplo, nesse caso ele é uma ideia de conclusão, então ele está no final da oração. Tá? Mais alguns exemplos e tal.
Eu vou apressar porque depois eu vou falar só das orações sindéticas, né? Então hoje é só para dar exemplos e tal. Tá, agora vamos ver outro exemplo. Olha aí a diferença agora. Professor viajou. Pegamos o mesmo exemplo lá. Período simples, oração absoluta. Agora vejam. Meus amigos disseram que o professor viajou. Então veja o seguinte, agora nós temos um período composto, mas olha o que acontece, gente. Ó, a gente chama composto por subordinação. Por quê? Vejam que na primeira oração, que até disseram, essa primeira oração, ela não está completa sintaticamente falando. Quando eu falo assim, meus amigos disseram, né? Então, eu preciso de um complemento aqui, no caso, um objeto direto. Mas vejam que esse termo está na primeira oração, ó, está na oração principal. Se eu retirar esse termo aqui, que o professor viajou, essa segunda oração, fica incompleto. Vejam, o predicado não fica completo, então está faltando um termo sintático. Quando falta um termo sintático, que é complementado por uma oração, essa oração é que a gente chama de oração subordinada. Então aí o exemplo, gente, ó, aqui nós temos sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto, né? Sujeito e predicado. Então, o que é oração subordinada? A oração subordinada é aquela que desempenha função sintática. Olha aqui a função do objeto direto. Vem para cá, então nós temos oração subordinada aqui na função do objeto direto. Ó, a oração principal vem até aqui, deixa eu ver se eu coloquei, pronto. Oração principal e oração subordinada, nesse caso o substantivo, né, na função do objeto direto. Então, mais uma vez, oração subordinada é aquela que exerce função sintática. Veja que a oração vem até aqui. Ela precisa de um termo sintático para complementar, tá? Mais um exemplo. O professor viajou ontem. Tá? Então, nós temos aí o período simples, oração absoluta. Agora, este ontem é um adjunto adverbial. Perceba que ele pode até se retirar da frase. Olha, se eu falar assim, professor viajou, como a gente já disse em exemplos anteriores, a frase tem sentido. E é neste momento que eu quero que você entenda que nem toda oração, nem todo período composto por subordinação, as orações são complementares semanticamente, elas são complementares sintaticamente, é função sintática. Então aqui nós temos o ontem, que é um advérbio, portanto nós temos um adjunto adverbial, na ideia de tempo. Tá? Agora eu vou pegar esse adjunto adverbial e transformar numa oração. Olha aí. Professor viajou logo que soube de sua aprovação. Então, nós temos aqui dois verbos, duas orações, conjunção logo. Tá? Então aqui é um período composto por subordinação. A oração principal, o professor viajou, olha, aqui. Então, esse termo, logo que soube de sua aprovação, ela desempenha o mesmo papel sintático desse termo ontem, para a gente, né, compreender melhor. Então, a gente tem aqui, professor, oração principal. Desculpa, o professor viajou, oração principal. Logo que soube de sua aprovação, é a oração subordinada, nesse caso, na função do adjunto adverbial. Então, perceba-se que as orações, sobretudo as adverbiais, elas têm uma certa independência semântica, não é obrigado eu ter esse termo aqui, porque se eu falar o professor viajou, a gente compreende. Nas orações substantivas, tudo bem, elas têm uma complementação semântica obrigatória, mas aqui ela tem uma independência semântica, nesse caso aqui, gente, tá? Muitas vezes. Mais exemplo, os alunos estudiosos foram aprovados. Então, nós temos período simples, estudiosos, adjunto adnominal. Então, eu peguei esse termo estudiosos e transformei numa oração. Coloquei um verbo. Então, aqui, em vez de eu ter os alunos estudiosos foram aprovados, eu tenho os alunos que estudaram foram aprovados. Tá? Período composto, gente. Então, aqui, estudiosos é um adjunto adverbial e que estudam desempenha a mesma... adjunto adnominal e que estudaram desempenha a mesma função do adjunto adnominal. Lembrando que a adjunto adnominal sempre caracteriza o substantivo, gente. Sempre o substantivo. É simples entender isso. Sempre o substantivo. Tá? A diferença é que agora este adjunto adnominal
ele é uma oração, porque tem um verbo, tá? Então a gente tem, transformamos em oração. Como ele tem a função do adjetivo, nesse caso aqui estudiosos é o adjetivo, a gente chama de oração subordinada adjetiva. Então a gente tem oração principal, os alunos foram aprovados. Oração subordinada, que estudaram. Então, os alunos que estudaram foram aprovados, tá? Composto por subordinação, nós temos duas orações subordinadas. Vamos classificar essas orações subordinadas? Simples, são 3 formas de classificação. Mas entenda, as orações subordinadas se classificam de acordo com a função sintática. Então, é preciso saber sintaxe para eu saber classificar as orações? Sim, é preciso saber sintaxe, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, essas coisas, tá? Vamos então. Veja seu exemplo. Não consta que a conta foi paga. Nós temos aqui não consta, primeira oração, que a conta foi paga, segunda oração. Então, não consta o quê? Que a conta foi paga, gente. Ó. Então, se eu falar assim, eu posso até falar assim, né? Não consta o pagamento da conta, tá? Então, o pagamento da conta não consta. O que não consta? O pagamento da conta. Logo, isso aqui, o pagamento da conta, é o nosso sujeito, tá? Se você observar direitinho, que a conta foi paga, quando eu transformei aqui num período simples, aqui ó, período simples, esse aqui, e aqui o período composto. Sujeito e sujeito. A diferença é que aqui eu tenho uma oração, porque tem a ideia do verbo, e aqui não tem oração, tá? Se você observar direitinho, no período simples, a palavra pagamento é um substantivo, ó, né, que retoma aqui. Logo, esta oração aqui, né, é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela desempenha um papel típico de um substantivo, que é a ideia do sujeito, tá? Então, se a oração tiver função sintática de sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, ela vai ter, vai ser substantiva. Por quê? Porque tem a função típica do substantivo, gente, aí, tá? Prossigamos. Então, só para lembrar, a oração substantiva é aquela que desempenha o papel do substantivo, gente. Continuemos. Agora veja esse exemplo, ó. Admiro pessoas que estudam, tá? Então, esse termo que estudam é oração subordinada adjetiva. Como é que eu sei? Olha aqui. Porque ela desempenha a função de adjuntar nominal, e se você observar direitinho, o termo estudiosos, né, é um adjetivo. E é simples, gente, é simples. Sempre que a oração caracterizar o substantivo, ela vai ser adjetiva, tá? E aqui nosso pronome relativo, neste caso aqui. Tá? Então, a oração subordinada adjetiva desempenha um papel típico de um adjetivo, que é o adjunto adnominal. Adjunto adnominal está junto do nome, adnome, junto do nome. Tá? Neste caso, o nome é pessoas. Continuando. Tomou banho logo que chegou em casa. Então, nós temos aí uma oração subordinada adverbial. Tá, gente? Por que adverbial? Porque esse termo aqui tem a função do adjunto adverbial. Nesse caso aqui, a gente tem uma locução adverbial aqui. Se você vier para cá, nós temos uma oração na função adverbial. Logo, ela é subordinada adverbial. Tá? Então, assim, as orações subordinadas substantivas exercem função típica do substantivo, a saber, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, tá? Há autores que colocam uma 7ª classificação, que é a agente da passiva. Há autores que colocam, mas a nomenclatura não contempla isso, a NGB. As subordinadas adjetivas exercem função própria do adjetivo, que é adjunto adnominal, ou seja, está sempre caracterizando o substantivo, gente, aqui. E as subordinadas adverbiais exercem função do advérbio, que é um adjunto adverbial. É assim que se classificam as orações subordinadas, em substantivas, adjetivas e adverbiais.
Substantivos têm a função de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo, sujeito e aposto. Adjetivos, adjunto, adnominal e adverbiais, adjunto, adverbial. Resumindo, gente, ó. Resumindo é isso, né? A oração pode ser coordenada ou pode ser subordinada. A oração coordenada não exerce papel sintático, função sintática, complemento sintático. A oração subordinada exerce função sintática. Essa é a diferença básica. Gramaticalmente falando, é oração coordenada, função sintática. Desculpa, não função sintática. Oração subordinada, função sintática, tá? Se as orações coordenadas, né, quando ela tem conjunção, ela é sindética. Quando ela não tem conjunção, ela é assindética. Ausência do síndeto. Presença do síndeto, ausência do síndeto, que é o síndeto, o conector, a conjunção. A subordinada pode ser substantiva, adjetiva e adverbial, de acordo com o seu papel sintático. Se o papel sintático for de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo de sujeito ou aposto, então ela vai ser substantiva. Por quê? Porque a classe gramatical que exerce esse papel aqui é o substantivo. Se ela tiver uma função sintática de adjunto adnominal, ela vai ser adjetiva. Por quê? Porque o papel básico do adjetivo é adjunto adnominal. E se ela tiver a função de adjunto adverbial, ela será adverbial, gente. Por quê? Porque tem um papel sintático aqui do adjunto adverbial. Então, ela vai ser nesse caso aqui. É assim que se classificam as orações bem básicas. Claro que a oração sindética vai ter 5 classificações, substantivos suas outras, e aí a gente pode aprofundar depois, tá? Aqui é só para diferenciar as coordenadas das subordinadas, tá bom, gente? Então, quem quiser saber mais um pouco sobre isso, eu vou deixar no vídeo um link de um artigo que eu escrevi no nosso portal, que é Portal das Letras, um site. Tem bem explicadinho, você vai lá, acessa ou deixa seu comentário aí, pergunta que depois a gente responde no outro vídeo no próprio comentário, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.